Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de JavaScript Essencial aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o Doom, que a gente começou na nossa aula passada, porém a gente vai aprender algo novo, que é o Boom, ou seja, o modelo de objetos do browser. A gente viu o modelo de objetos do documento e hoje a gente vai trabalhar com o modelo de objetos do browser para poder manipular mais coisas em JavaScript. Aliás, por falar em aula de JavaScript, essa é a última aula da série, então a gente vai concluir o nosso curso com a aula de hoje. Bom, o primeiro exemplo que eu quero mostrar na aula de hoje é como criar uma tabela zebrada com JavaScript. É um dos exemplos de utilização do Doom que a gente viu na aula passada de uma forma um pouquinho mais prática, para você entender mais um pouquinho a utilidade dos comandos que a gente aprendeu até agora. Eu tenho aqui o seguinte documento, a aula10.html. Eu tenho uma tag style aqui no head da nossa página com a classe zebrada, dizendo que o background dela vai ser silver. Você já vai entender por quê. E aqui no body eu tenho uma tabela com a classe zebra. Nessa tabela eu tenho um cabeçalho, nome e telefone são os itens da linha de cabeçalho. E depois no tBody eu tenho algumas linhas aqui, com nomes e telefones de pessoas. Cada linha tem um nome e um telefone, certo? Isso é a estrutura da nossa tabela. Você pode criar ela se você quiser acompanhar o exemplo da aula. Mostrando isso no navegador, você vai ter algo semelhante a isso aqui. Não estamos estilizando nada. A única coisa que eu quero mostrar aqui é como você pode zebrar uma tabela utilizando JavaScript de uma forma muito simples e muito fácil. Então, se você tiver uma tabela de 10 linhas ou de 1 milhão de linhas, você vai conseguir fazer isso com a mesma quantidade de código. Vamos lá então. O que o nosso script precisa fazer? Ele precisa executar uma função quando a nossa página foi carregada. A gente viu lá o evento onload nas aulas passadas. Porém, a gente vai acrescentar aqui uma novidade, o window.onload. O que o window.onload faz? Ele executa o código que estiver aqui quando a nossa janela for carregada. Esse window aqui faz parte do modelo de objetos do browser. A gente já vai ver mais detalhes sobre isso. Primeiro eu quero mostrar um exemplo prático para você começar a entender um pouquinho melhor. Aqui a gente vai criar uma função. Então, abre e fecha parênteses, chaves e implementamos a nossa função. Primeira coisa que a gente precisa para zebrar a nossa tabela, a gente precisa identificar todas as TRs, todas as linhas da nossa tabela. Então eu vou criar uma variável aqui chamada zebrar, por exemplo, que são os itens que eu preciso zebrar, ou seja, as linhas. E nessa variável zebrar eu vou armazenar o document.carrySelectorAll, a gente viu na nossa aula passada isso aqui. E agora eu vou buscar todas as TRs da minha tabela, só que eu não posso buscar todas as TRs, eu tenho que buscar só as TRs que estão dentro do tBody, porque essa do cabeçalho aqui não conta na hora de zebrar a nossa tabela. Então, olha só, eu tenho uma tabela com a classe zebra, depois eu tenho o tBody e depois eu tenho a TR. Usando o carrySelectorAll, eu vou juntar aqui, ponto zebra, que é a classe da minha tabela aqui, Depois de zebra vem o quê? Vem o tBody. E depois vem o TR. Então, com isso, eu vou estar selecionando todas as TRs que estão dentro do tBody de uma tabela com a classe zebra. Agora, o que eu preciso fazer é criar uma estrutura de repetição for. Nesse for aqui, eu vou percorrer todos os itens que eu armazenei nessa variável. Então, for var i igual a 0, para começar no primeiro item. Enquanto o i for menor que zebrar.length, eu vou incrementar o meu i com mais igual a 2. E por que eu vou fazer isso? O nosso for, ele percorre todos os itens se eu coloco aqui um i++, por exemplo, ele vai incrementando de 1 em 1. Só que para zebrar uma tabela, eu não posso simplesmente incrementar, eu tenho que pular uma linha, então por isso mais igual a 2. Então, para cada item da minha variável i começando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho total do número de linhas da minha tabela, eu vou acrescentando 2 para pular uma linha sem o efeito de zebra em cada uma das vezes. Daí eu vou pegar o meu zebrar acessando o índice i, ponto, class name igual a... E agora eu vou colocar aquela classe lá em cima do meu style, o zebrada. Então eu preciso colocar isso para o fundo da minha TR ficar com a cor prateada, cinza na verdade. Então, para cada item, no caso pulando um da minha tabela, eu adiciono uma classe.
Feito isso aqui, eu vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e uma linha sim, uma linha não ficaram com efeito. Isso indiferente da quantidade de linhas que você tiver. Esse foi um exemplo bem simples de utilização do DOM e incrementando o uso do Boom, que é o modelo de objetos do browser. E é aí que eu quero chegar porque esse é o foco principal da nossa aula. Na verdade, muitas pessoas chamam o objeto window e dizem que ele faz parte também do DOM, que foi o assunto da nossa aula passada. Porém, isso está incorreto. Ele é um objeto do browser e não do documento. Qual que é a diferença do DOM para o Boom? O DOM manipula só o que está aqui dentro dos limites, digamos assim, da página. Manipula só o documento, o .html lá com os seus respectivos objetos. Quando a gente fala de window, a gente está falando da janela do navegador como um todo. Então, com o objeto window eu posso manipular minha janela definindo largura, altura, eu posso alterar o endereço dela, posso manipular o histórico avançando, retrocedendo. Posso forçar uma atualização da minha página, eu posso abrir novas janelas, eu posso fechar janelas que eu abrir, eu posso definir funções que serão executadas em um intervalo determinado de tempo, então eu consigo manipular o navegador como um todo. Já o document, ele pertence ao objeto window. Então o documento está dentro do nosso navegador. Então podemos dizer que o document é subordinado ao window. Tanto que se você fizer isso aqui, ó, window.document.charSelectorAll, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Assim espero, pelo menos, se nada mudou. Ó, continua o mesmo aqui. Então, o nosso document ele é descendente de window. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre o objeto window e suas respectivas funções, métodos, propriedades que a gente pode utilizar. Bom, agora que a gente teve o nosso start, eu vou apagar tudo que a gente fez aqui. Se você quiser fazer um novo arquivo e manter o seu código, sinta-se à vontade também. Eu simplesmente não vou usar durante o restante da nossa aula. Se você quiser entender um pouquinho mais a diferença dos dois objetos ou o que cada um dos dois objetos manipula, você pode fazer o seguinte, você dá um console.log e você imprime aqui o que está em document. Feito isso aqui, no seu log aqui, vai aparecer o document. Se você deixar o mouse em cima aqui, você vai ver que ele destaca a parte central do nosso navegador, que é a parte onde fica o documento que está carregado. Por isso que eu falei antes, document se refere ao que está dentro dos limites aqui da parte do arquivo. Se você colocar aqui o window, ele vai imprimir um monte de coisa aqui, ó. E você deixando o mouse aqui, ele não destaca só isso, porque na verdade nós temos a janela como um todo. Se você expandir aqui, você vai ver tudo que o objeto window oferece, toda a estrutura dele. E se você procurar aqui, está em ordem alfabética, no inspetor aqui no console, você vai encontrar aqui o document. Ó, o document é só aquela parte central ali, é só uma pequena parte do que o objeto window pode oferecer para nós. Então vamos entender um pouquinho mais o nosso window. Vamos aproveitar que a gente tem um console.log aqui e vamos pegar uma propriedade que é bastante utilizada ou bastante útil, que é o window.location.href. Você pode explorar tudo isso aqui, olhar todos os itens aqui para você ver o que você pode utilizar ou procurar a referência do objeto window em JavaScript. Coloca ali JavaScript window object referência e você vai encontrar referências completas da linguagem ou você pode explorar isso aqui. O que esse location href aqui faz? Ele retorna para você a URL do seu documento. Então, se você vir aqui agora, atualizar a página, olha, vai ter a mesma URL que está aqui em cima no navegador, apareceu aqui no console porque a gente deu um log no location href. Quando que isso aqui vai ser útil? Quando você quiser, por exemplo, salvar a URL em que o usuário está, para mandar ele para uma outra página e trazer ele de volta depois que ele terminou uma determinada ação. Então você quer direcionar o usuário, fazer ele ir para uma outra página de cadastro, de alguma coisa assim, e quando você vê que ele terminou o cadastro, você redireciona ele de volta para o que está armazenado aqui no location href. Então você pode fazer isso utilizando a propriedade href, que ela vai sempre te trazer a URL que o usuário está naquele momento. Então nesse caso aqui ele trouxe exatamente o mesmo endereço ali do nosso navegador. Outros dois itens bastante utilizados em window são o window.history
.back, que é para voltar ao histórico, ou o window.history.forward, que é para avançar no histórico. Então, back e forward. Esses dois itens aqui manipulam o histórico do navegador. Para a gente exemplificar eles melhor, eu vou colocar dois botões aqui no meu documento. Nesse primeiro botão aqui, no evento onClick dele, que é o avançar, eu vou colocar esse history.forward. E no outro aqui, eu vou colocar o history.back. Com esses dois botões aqui, eu vou poder avançar e voltar nos itens de histórico do meu navegador. Para a gente poder exemplificar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo, vou dar um File Save As e vou colocar aqui aula 10b.html para a gente ter dois documentos aqui com a mesma estrutura, com os mesmos botões aqui de avançar e voltar. Agora eu vou vir aqui no meu navegador, eu vou carregar aqui o 10b.html e notem que eu tenho habilitado aqui o botão de voltar do meu histórico, certo? Se eu clico em voltar aqui, eu volto para onde? Eu volto para o meu 10.html. Se eu clico em avançar, eu vou para o 10b.html, certo? Estou aqui no 10b.html. Vou clicar no botão voltar aqui do meu JavaScript. Ele voltou para o 10.html. Vou clicar no avançar e ele foi para o 10b.html. Eu tenho as mesmas funções aqui do meu navegador em botões feitas com JavaScript, funcionando com JavaScript. Só que é muito útil quando você quer facilitar a vida do seu usuário, criando botões de avançar e voltar para facilitar a navegação dele dentro do site. Outra coisa bem interessante de se usar em JavaScript é o armazenamento de informações no próprio browser, seja ele de forma permanente ou somente para uma sessão. Isso é muito útil quando você quer salvar alguma coisa na máquina do usuário, digamos assim, para saber que aquele usuário acessou o seu site, ou acessou determinada página, ou fez determinada ação dentro do seu site, para não, digamos assim, mostrar alguma coisa de forma repetitiva, ou para redirecionar ele para uma página mais adequada de acordo com o comportamento dele. Então você pode armazenar dados no navegador, na máquina do próprio usuário para fazer isso. Duas formas que você tem. A gente tem o Local Storage, que é para armazenamento local sem data de expiração, e a gente tem o Session Storage, que armazena só enquanto o navegador está aberto. A utilização de cada um vai de acordo com a necessidade de cada aplicação. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o nosso objeto window.localStorage.setItem. O setItem serve para você guardar alguma coisa no computador do usuário. Aqui dentro você precisa informar dois parâmetros, a chave e o valor que você quer armazenar, certo? Sempre você vai armazenar conjuntos de chave e valor. Então eu vou pegar o meu local storage, setItem, chave e valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome e o valor eu vou colocar Ricardo. O que isso aqui vai fazer? Vai armazenar um item localmente na minha máquina aqui, chamado nome com o valor Ricardo. Quando eu quiser usar esse item, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma div aqui com ID MSG. Quando eu quiser usar esse item, eu vou pegar o getItem. Então eu tenho setItem para setar e getItem para buscar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um document, getElementById.innerHTML, vai ser igual a window.localStorage.getItem. Então vamos copiar aqui para facilitar um pouquinho, .getItem, e daí para pegar o item, a gente busca somente pelo nome, somente pela chave. Então aqui você passa a chave. No meu caso aqui é o nome, que é a chave do meu item. Vou fazer isso aqui. Então eu armazenei alguma coisa no meu navegador e em seguida eu vou mostrar isso aqui na minha tela. Vai ser praticamente instantâneo, apareceu ali Ricardo. Quando que isso aqui vai ser útil? Como eu já falei, quando você quiser salvar alguma coisa no navegador do próprio usuário. Esse local storage armazena essa informação e ela fica ali enquanto o usuário não fizer uma limpeza de cache, cookies e dados do navegador, essa informação vai ficar salva no navegador do usuário, no computador do usuário. Ela fica de forma permanente enquanto os dados do navegador não forem limpados. Bom, com isso aqui então a gente armazenou o nosso dado localmente e recuperou ele mostrando na nossa div. Tá aí o exemplo aparecendo. O que vai acontecer agora? Vamos comentar essa linha aqui, ó. Comentei essa linha e ele não está mais salvando esse item no meu navegador, certo? Não está mais sendo salvo aqui. Eu vou fechar o meu navegador
vou vir aqui na minha pasta e vou abrir novamente o arquivo da aula 10. Está aqui, aula 10, e notem que ele está aparecendo ali o dado que eu salvei, Ricardo. Por que ele está aparecendo? Porque eu fiz um local storage, ou seja, eu armazenei isso de forma permanente. Enquanto eu não limpar os dados do meu navegador, ele vai ficar ali, vai aparecer para todo e sempre. Porém, nós temos a opção de salvar somente para uma sessão, enquanto o navegador está aberto. Para isso, você muda aqui para Session Storage. Agora eu vou colocar aqui nome 2 e eu vou colocar Pedro. Então, o nosso nome 2 vai ser armazenado através do Session Storage. Agora aqui eu mudo também para Session Storage Get Item e nome 2. Pois bem, estou salvando um item para minha sessão, chamado Pedro aqui, e recuperando ele em seguida. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar, apareceu ali Pedro, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha de código aqui para ele não salvar mais o item, certo? Eu continuo recuperando ele e o que eu faço? Eu vou fechar aqui o meu navegador, vou abrir novamente o arquivo da aula 10 e não está mais o nome do Pedro lá, porque aquela opção foi armazenada somente para minha sessão, enquanto o navegador estava aberto. Quando eu fechei e abri o navegador de novo, é uma sessão nova e essa informação já não estava mais disponível. Então, Local Storage armazena um dado localmente de forma permanente, ou enquanto a pessoa não limpar os dados do navegador, e o Session Storage armazena só enquanto o navegador estiver aberto. Fechou o navegador, é uma nova sessão, aqueles dados já não são mais mantidos no navegador do cliente. Vai da necessidade do que você quer fazer com essas funções. Agora vamos ver um outro método aqui do objeto window que também é bastante utilizado. Na verdade hoje não é mais muito, que é o window.open. O window.open serve para você abrir uma janela. O primeiro parâmetro que você passa é a URL, o segundo é um nome que você vai dar para a sua janela e o terceiro são os parâmetros adicionais, como por exemplo largura e altura. Então vamos colocar aqui width de 500 pixels e uma altura de 400 pixels. Com isso, eu vou estar abrindo uma janela de 500 por 400 de altura. Vou vir aqui, vou atualizar minha página. Notem que aqui apareceu pop-up bloqueado. Por quê? Porque ele bloqueou os pop-ups da minha janela aqui. Por isso que essa função não é mais muito utilizada. Os navegadores bloqueiam essas opções hoje em dia. Então eu vou liberar, vou atualizar aqui. Opa, deixa eu liberar aqui. Sempre mostrar. Vou atualizar minha tela e ele abriu aqui uma janela de 500 por 400 com endereço em branco. Porém, eu posso informar um endereço para abrir. Por exemplo, http://rbtech.info. Com isso, vai abrir uma janela e vai carregar o referido site. Esse window.open você pode usar, por exemplo, para mostrar informações adicionais, abrir uma pequena tela de aviso com alguma coisa bem restrita no quesito tamanho, por exemplo. Isso depende da sua necessidade. E esse segundo parâmetro aqui é um nome se você quiser identificar essa janela. Mas o interessante do window.open é que você pode armazenar o resultado dessa função em objeto, por exemplo aqui, var janela igual window.open, e agora você pode manipular essa janela de algumas formas, como janela.document.write e vamos escrever alguma coisa aqui. Isso é um texto para minha janela pop-up. Pois bem, o que vai acontecer aqui? Nós usamos o window.document. alguma coisa e a gente viu que a gente escreve no documento, a gente recupera opções do documento. Eu disse que é a mesma coisa que usar simplesmente o document.write. Só que o que vai acontecer aqui? Janela.document.write. Eu estou escrevendo alguma coisa no documento da janela que eu acabei de abrir. Vou tirar esse janela aqui da frente, só para você ver. Então, eu estou abrindo uma janela, estou carregando o site aqui. Na verdade, eu vou carregar ele em branco aqui. Então, eu vou carregar uma janela em branco e vou dar um document.write. Isso é um texto para minha janela pop-up. Vou vir aqui, vou atualizar minha página. Ele abriu aqui, mas o texto abriu aqui na janela de trás. Se eu coloco o janela aqui na frente, eu estou dizendo que ele é para escrever no documento que eu acabei de abrir. Então, salvei meu arquivo, vou atualizar minha página. Isso é um texto para a minha janela. E aqui atrás já não temos mais o texto na nossa outra janela. Então, eu posso comandar aquela janela que eu abri através do objeto que eu acabei de criar. Só que se eu quiser, por exemplo, dizer
que a minha janela é para escrever em quem manda nela, quem é o dono dela, que na verdade o meu navegador aqui, a minha window, ela é dona, ela é proprietária da janela que acabou de ser aberta, certo? Então eu posso, utilizando esse objeto, pegar aqui o janela.opener.document.write, daí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Com isso aqui, eu estou dizendo que o meu objeto janela é para escrever no opener dele, ou seja, no objeto que abriu aquela janela, no item que é o pai, o proprietário daquela janela. Então, isso é um texto para a minha janela principal. E com isso, eu vou estar escrevendo no documento principal. Já salvei, vou atualizar minha página. Ó, isso é um texto para a minha janela pop-up e isso é um texto para a minha janela principal. Então, eu posso, além de manipular a própria janela que eu abri, eu posso manipular quem abriu essa janela utilizando o mesmo objeto. Como eu falei, isso aqui não é mais tanto usado, mas em algumas aplicações, principalmente em sistemas locais, não em sites, em sistemas com servidor local ou só internamente, por exemplo, esses itens ainda são muito úteis para determinadas situações. Bom, eu vou comentar aqui esses itens e a gente vai ver as nossas últimas funções da nossa aula de hoje, consequentemente do nosso curso também. Deixa eu limpar aqui o que está nesses botões e a gente vai fazer alguns testezinhos. Duas funções bem interessantes que o JavaScript oferece para manipular o navegador, que eu considero pelo menos interessantes e que tem bastante aplicações no mundo real, são a setTimeout e a setInterval. Como que funcionam essas funções? A setTimeout serve para você definir uma função que vai ser executada uma única vez depois de um determinado período de tempo. Então aqui o primeiro parâmetro da setTimeout obrigatoriamente tem que ser uma função. Então eu vou colocar aqui, ó, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, eu vou colocar console.log e eu vou colocar uma mensagem aqui, msg via timeout. E o segundo parâmetro da função é quantos milissegundos o JavaScript tem que aguardar, o navegador tem que aguardar até fazer aquela determinada ação que foi programada pelo JavaScript. Eu vou colocar aqui 2 segundos. Então, o que vai acontecer? Quando eu executar isso aqui, o meu navegador vai esperar 2 segundos e daí ele vai executar o que eu programei aqui na setTimeout. Eu vou vir aqui, vou atualizar minha página, deixa eu só mostrar o console antes. Vou atualizar minha página, vou aguardar os 2 segundos e apareceu aqui, ó, mensagem via timeout no meu console. Então, depois de 2 segundos foi executada a função que está aqui. Essa setTimeout não precisa ser executada dessa forma aqui, você não precisa criar a função aqui. Você pode ter a função externa e simplesmente chamar ela aqui. Então, vamos dizer que eu tenho uma função msg timeout. Aqui você não coloca parênteses, tá? Você só coloca o nome da função e agora a gente cria a nossa função, que é msg timeout. Damos o console.log e terminamos a nossa function. Feito isso aqui, o resultado vai ser exatamente igual ao que a gente tinha anteriormente. Ele vai esperar 2 segundos, vai chamar a função msg timeout e ela vai escrever lá no console. Então vamos vir aqui, atualizar nossa página, aguardar os 2 segundos e está lá a nossa mensagem via timeout. O método setTimeout serve para você executar uma função uma única vez depois de um determinado período de tempo. Vamos colocar aqui que eu quero executar com 5.000 milissegundos, certo? Então isso aqui vai fazer exatamente a mesma coisa, só que vai esperar 5 segundos para executar. Só que digamos que eu queira interromper isso aqui. Vamos imaginar que eu programei uma coisa para ser mostrada para o meu usuário, só que se ele fizer determinada ação dentro do meu site, por exemplo, clicar em um botão, colocar o nome dele em um formulário, eu não quero que essa mensagem seja exibida. Então vamos dizer que eu queira avisar ele, olha, você não se cadastrou ainda. Porém, quando ele clicou no botão de cadastro, eu quero que essa mensagem não seja mostrada. Então eu defini que a minha mensagem é para ser mostrada com 5.000 milissegundos, com 5 segundos, e eu quero cancelar isso antes dessa execução. Esse botão avançar aqui eu vou colocar cancelar, no nome dele, e no onClick dele aqui eu vou colocar clear timeout, e eu vou chamar aqui o meu timeout de MSG. O Clear Timeout serve para você abortar a execução do setTimeout. Só que para você conseguir dar um Clear Timeout, você precisa ter um identificador para sua função. Então, para isso, aqui no setTimeout, você faz assim, ó, var msg igual setTimeout e daí a chamada da função. Se você não der um nome, se você não armazenar isso aqui numa variável, você não consegue dar um clear
nesse evento aqui. Então eu setei aqui para 5 segundos e quando eu clicar no meu botão, eu vou abortar a execução do timeout, certo? Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar, vou esperar os 5 segundos para você ver que a mensagem está sendo mostrada aqui embaixo. Passou 5 segundos, apareceu a mensagem. Agora eu vou atualizar minha página novamente, só que eu vou clicar no botão de cancelar. Cliquei no cancelar e posso ficar esperando aqui o resto da minha vida, porque eu cancelei o evento e não vai aparecer a mensagem. Nota que já passou bem mais de 5 segundos que a gente está aqui conversando e a mensagem não apareceu. Então, o Clear Timeout serve para você abortar a execução do Set Timeout. Eu vou comentar essa linha aqui, porque eu vou mostrar uma outra função que serve para fazer algo parecido, mas diferente. Pô, como assim, Ricardo? Vamos primeiro colocar aqui interval, MSG interval. Qual que é a diferença do timeout para o interval? A gente tem aqui, ó, set interval e daí a gente define. Qual que é a função que eu quero chamar? MSG interval. A cada quanto tempo eu quero chamar essa função? A cada 1 segundo. O set interval vai executar essa função aqui a cada x tempo, a cada intervalo de tempo definido aqui como segundo parâmetro. Enquanto o timeout executa uma única vez, esse aqui fica executando de forma contínua aquela função. Então, olha só, eu coloquei aqui para ele executar a cada 1 segundo essa função aqui. Vou vir aqui no meu navegador, vou atualizar minha página e ele vai começar. Ó. Já tem 2, 3, olha, ele está contando aqui na frente no nosso console. Ó. A cada segundo ele está mostrando uma nova mensagem, ele está incrementando o meu contador aqui, quer dizer que ele está executando de forma contínua a minha mensagem, a minha função no caso. Para você limpar, você pode utilizar também o Clear Timeout, desde que você armazene aqui na frente, ó, var msg ou o nome que você quiser, e você dá um set interval. Daí você armazena o resultado desse método aqui dentro da mensagem, aqui no meu caso, e depois eu dou um Clear Timeout e ele vai limpar ela. Quer ver? Ó, tá lá em 38, deixa eu atualizar aqui. Ó. Tá contando aqui, ó, 2, 3, 4. Eu vou clicar aqui em cancelar, ele vai parar minha contagem. Ó. Ficou em 6 e ele parou. O Clear Timeout serve também para limpar o intervalo, mas o correto é você utilizar Clear Interval e não Clear Timeout. Então, Clear Timeout limpa a execução do timeout. Clear Interval limpa a execução do set interval. O ideal é sempre você manter essa prática para você saber o que está sendo limpo, mas via de regra o Clear Timeout serve para ambas as funções. Bom, você percebeu bem a diferença entre cada uma das funções, mas e como que eu uso isso daí? Para que eu uso? Bom, quando você quiser, por exemplo, mostrar um aviso para o usuário depois de um X tempo que ele está na sua página. Então vamos imaginar que se o usuário ficou pelo menos 1 minuto na sua página, você quer que uma mensagem seja mostrada para ele. Você pode colocar o set interval ou o set timeout. Tudo depende da forma como você quer trabalhar. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho essa div MSG aqui em cima. Eu quero que depois que o usuário estiver 1 minuto na minha página, mostre uma mensagem aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos descomentar o set timeout, vamos comentar o set interval. Eu vou colocar aqui que essa mensagem é para ser executada em 6 segundos. Vamos imaginar que isso aqui seja 60 segundos, tá? Então, você tem que fazer vezes 1000 o tempo que você quiser. Então, seria 60.000 para executar depois de 1 minuto. Então, isso aqui, ó, depois de 6 segundos, eu quero que mostre uma mensagem. Ou depois de 5 segundos, vamos manter o que tinha antes. Eu quero que mostre uma mensagem para o usuário. Então, eu vou pegar aqui o meu document. Vou pegar o elemento pelo ID, que é a minha div mensagem aqui em cima. Vou dizer que o inner HTML dela é para valer. Obrigado por visitar a minha página. Certo? Então, isso aqui está no MSG Timeout. Então, eu vou entrar aqui na página, depois de 5 segundos, ele vai, no caso, mostrar essa mensagem. Vamos lá, atualizamos a nossa página e passou o tempo determinado, ele vai aparecer aquela mensagem. Obrigado por visitar a minha página. Beleza, mas vamos imaginar o seguinte, eu quero monitorar se o usuário realmente estava navegando na minha página, não simplesmente se ele acessou. Porque, olha só, eu atualizo aqui a minha página, atualizei minha página, vou abrir uma nova guia e estou navegando em outra coisa aqui. Quando passou aquele determinado tempo, que eu volto para a janela anterior, está lá a minha mensagem, porque já passou aquele tempo.
Porém, eu quero monitorar se esse usuário realmente estava na minha página. Então, eu posso fazer, através do setInterval, uma função que verifica se o usuário realmente está com a minha página na tela dele aberta, se ele não abriu uma outra guia, se ele não foi navegar, fazer uma outra coisa e saiu da minha página. Então, vamos mudar um pouquinho a nossa lógica. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou deixar a mensagem aqui do timeout e essa outra aqui eu vou remover para não confundir ninguém. E vamos começar o nosso script aqui antes da nossa função. Primeira coisa que a gente tem que verificar, se o usuário está na guia da nossa página ou não. Então, isso eu vou fazer através do setInterval. Como que eu vou fazer isso? Definindo um setInterval, chamando uma função verifica foco, por exemplo, a cada, sei lá, 200 milissegundos, para ele verificar 5 vezes por segundo se o usuário está na nossa página ou não. Agora, a gente vai criar a nossa função verifica foco. Function verifica foco, não recebe nenhum parâmetro. E o que a gente vai fazer? A gente vai ver o seguinte, if, vai fazer uma verificação condicional, document.hasFocus. Isso aqui faz parte do DOM, coisa que a gente viu na aula passada, só que a gente não viu esse hasFocus. Então, se essa função aqui for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar um contador. Para isso, eu vou criar aqui uma var contador, que vai começar valendo 0. Então, se o documento tiver foco, ou seja, se eu estou com essa guia aqui aberta no meu navegador, eu vou pegar aqui o meu contador, eu vou incrementar ele em 1. Eu vou aproveitar para dar um console.log aqui só para você ver o que está acontecendo. Eu vou mostrar o contador no console, isso aqui você não usaria na prática, certo? Então, eu vou verificar se o documento tem foco, eu vou incrementando o meu contador. E quando o contador chegar num determinado valor, eu vou mostrar a minha mensagem. Então, eu vou fazer mais um if aqui, if contador for maior ou igual. Daí você tem que ver quantos segundos você quer aguardar. Para simplificar um pouco, a gente pode fazer assim, colocar para ele verificar a cada 1 segundo e colocar que quando o contador for maior ou igual a 10, por exemplo, eu mostro a minha mensagem. Então, if contador maior ou igual a 10, eu chamo a minha função msg timeout, para ele mostrar a mensagem lá para o usuário. E depois que eu fiz isso, o que vai acontecer? Eu chamo a minha função para mostrar a mensagem para o usuário e eu tenho que terminar a execução do meu contador, da minha setInterval, porque senão ele vai continuar aqui indefinidamente mostrando aquela mensagem para o usuário. Então, eu vou colocar aqui uma var intervalo e aqui embaixo eu dou um clear interval no identificador intervalo do meu setInterval aqui em cima que eu acabei de salvar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Essa função continuou só para mostrar a mensagem depois de um X tempo ali para o nosso usuário. O que eu estou fazendo aqui na prática? Primeiro, eu defino o intervalo de 1 segundo para ele verificar se tem foco no meu navegador ou não. Cria um contador começando em 0. Daí a função verifica foco, ela vai ver se o documento está com o foco nele, se eu estou navegando naquela página, eu vou incrementando o meu contador e vou mostrando ali embaixo no log também para a gente ver as mudanças. E daí, se o contador for maior ou igual a 10, eu mostro a minha mensagem e daí paro a execução do meu setInterval. Basicamente é isso. Vamos fazer o teste? Vamos atualizar a minha página. Ele vai começar a contar. Olha o meu console lá embaixo. 1, 2, 3, 4. Ele vai contar. Quando chegar no 10, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar a nossa mensagem. Obrigado por visitar a página. E notem que ele parou de contar. Ele não continuou a contagem. Então, ele contou até 10, mostrou a mensagem e daí parou a nossa contagem. Agora, eu vou atualizar a minha página. Ele vai começar a contagem. Está lá em 3, 4. Eu vou abrir uma nova guia e vou navegar em outra coisa aqui, em outro site. Vou fazer outras tarefas, vou minimizar meu navegador, enfim, vou fazer o que eu estou fazendo na minha máquina. Lembra que estava em 4 a contagem, né? Talvez ele tenha variado 1 porque a gente tem de 1 em 1 segundo, mas olha só, vou fechar a minha guia, voltei lá, foi para 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10. Notem que passou muito mais de 10 segundos, mas eu fiquei apenas 10 segundos na página. Vamos de novo, abri aqui, começou a contar, está em 2, eu abri uma nova guia,
Voltei, ele foi lá para 3, para 4, para 5, vou abrir uma nova guia, vou ficar aqui 3, 4 segundos, vou voltar, olha só, vai continuar a contagem. Então toda vez que eu tiro o foco da página, ele para a contagem. Quando o foco volta, ele continua a contagem. E com isso você pode criar mensagens personalizadas, eventos para o seu usuário, enfim, tudo vai da necessidade de cada um. Bom, pessoal, e com isso nós terminamos o nosso curso de JavaScript Essencial. Como o nome do curso sugere, foi um curso essencial, a gente aprendeu bastante coisa. Para quem está começando agora, é uma boa base sim, mas tem muito mais coisa que você pode aprender. Então a minha dica é para você procurar as referências da linguagem na internet, ao menos para conhecer todas as funções do JavaScript, para você ter uma ideia daquilo que você pode usar. E quando você está buscando algo sobre um código, sobre um exemplo de JavaScript, tenta entender o que aquele código faz, tenta desenvolver a tua própria lógica baseado nos exemplos que você pega na internet, para assim você poder ir expandindo o seu conhecimento sobre JavaScript. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão sobre o nosso curso, você pode deixar aqui nos comentários. Eu tento ajudar a todos da melhor maneira possível e dentro das minhas possibilidades também. No mais, eu só tenho a agradecer a você por ter acompanhado esse curso. Se você gostou do que aprendeu aqui, se foi útil para você e você quiser ajudar a divulgar o nosso canal, o nosso curso de JavaScript ou algum outro material aqui do RBTech, sinta-se à vontade e desde já muito obrigado pela sua colaboração em divulgar o nosso trabalho. No mais, muito obrigado a todos, desejo sucesso na sua vida profissional e até uma próxima oportunidade.